Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos começando mais um Câmara Debate, hoje falando novamente sobre o tema acessibilidade em Uberlândia. Não é a primeira e nem a última vez que nós discutimos esse tema aqui, pois ele é sempre atual e de suma importância para a qualidade de vida de muitas pessoas que moram na nossa cidade. Se você sente dificuldade de se locomover em algumas situações, imagine as pessoas com deficiência que dependem de acessibilidade, dependem de projetos, de obras que visam facilitar esse acesso a órgãos públicos, privados e também no dia a dia, no trânsito da nossa cidade. E para falar sobre isso, ninguém melhor aqui para representar as pessoas com deficiência, pessoas que atuam diretamente na causa, no dia a dia, buscando soluções, buscando explicações e também ações, né, dos órgãos públicos nesse sentido. E eu começo lá pelo Idari Alves da Silva, conhecido popularmente como Chico, que é coordenador do Núcleo de Acessibilidade da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Idari. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer contribuir mais uma vez com esse debate. Nós estamos aqui em nome da Secretaria de Planejamento Urbano, do Núcleo de Acessibilidade da Prefeitura de Uberlândia, para ajudar naquilo que for possível, para enriquecer esse debate tão importante na nossa cidade. Bom, obrigado, Idari. E aqui também a doutora Marinéia Crosara de Rezende, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Primeira vez conosco aqui, queria muito agradecer a sua presença, Marinéia. Estamos sempre à disposição. Falar de acessibilidade é um tema bem interessante e também necessário desmistificar que quando se fala em acessibilidade, nós não estamos falando apenas em acessibilidade física, mas nós estamos falando em 7 dimensões da acessibilidade. Então a gente vai começar o programa já explicando isso aí daqui a pouco. Ok. Certo? O Gilmar Rabelo já esteve outras vezes conosco aqui, outras vezes, para falar sobre esse tema, e acho que sempre tem alguma novidade para a gente poder falar. E não vai ser diferente hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença aqui do Gilmar Rabelo, que é assessor de mobilidade do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado. Sim, mais uma vez nós estamos aí, né, Fernando, com esse debate junto com vocês aí na TV Universitária. E é sempre bom esse canal aberto para que a gente possa discutir, até mesmo para informar a população a respeito do que é acessibilidade, como praticar a acessibilidade e assim tornar uma cidade utilizável universalmente por todas as pessoas, né? Bom, te agradeço então mais uma vez a presença aqui e conosco, primeira vez aqui participando desse programa, a gente recebe com muito carinho, muito obrigado pela presença aqui, a doutora Luciana Rodrigues Moura, que é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da UAB de Uberlândia e também assessora jurídica da Superintendência da Pessoa com Deficiência de Uberlândia. Então, queria muito agradecer a sua presença aqui, Luciana. Obrigada, Fernando. Estou feliz de poder estar aqui e discutir um tema de suma importância para cada pessoa com deficiência. Bom, então, muito obrigado pela presença de vocês e você em casa, a partir de agora, vai entender, então, essas dimensões, né, Mariné? A gente começa com você. Porque muita gente pensa em acessibilidade só para cadeirante, mas existe o auditivo, existe o visual, entre outras pessoas com deficiência. E eu queria que você explicasse um pouco essas dimensões para o nosso telespectador entender. Ok. Quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas geralmente pensam em barra e rampa, né? Então, teoricamente, eliminou-se as barreiras arquitetônicas, a acessibilidade está contemplada. E hoje a gente sabe que vai muito além disso. A gente tem a acessibilidade arquitetônica, a gente tem a acessibilidade metodológica, a gente tem a acessibilidade atitudinal, a acessibilidade natural, me ajuda aí, Gilmar, a acessibilidade comunicacional e a paradigmática. Então, são 7 dimensões. Nisso, a gente engloba todas as pessoas com deficiência. Porque dentro do próprio segmento das pessoas com deficiência, a gente tem uma diversidade muito grande. Como o Fernando bem colocou, nós temos as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual e mental. E aí tem uma confusão também, porque o intelectual, antigamente, ele era conhecido como uma pessoa com deficiência mental. E a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe essa novidade, né? Ela incorporou no rol aí das deficiências
as deficiências psicossociais, que passaram a ser designadas como deficiências mentais. E o que era conhecido como a deficiência mental, que hoje a gente chama de deficiência intelectual, são as pessoas com síndrome de Down, entre várias outras questões. Né? E no caso do Conselho, tanto os outros órgãos aqui que trabalham essa questão, vislumbra todos esses aspectos aí? Sim, o Conselho é um órgão de defesa de direitos, onde a gente congrega todas as pessoas com deficiência. Então, a gente batalha, vamos pôr assim, entre aspas, e aqui é uma honra, né, Fernando? Não sei se você sabe, mas eu sou eu sou presidenta, né? A quinta presidenta do Conselho, e antes de mim tivemos Idari, tivemos Gilmar, né? Tivemos Márnia e Edson. Certo, então todos aqui já passaram pelo Conselho como presidentes E hoje é bem mais fácil, em função disso também, a gente assumir esse E mudou alguma coisa da época de vocês para hoje, assim? Vem melhorando a cidade de Uberlândia nesse sentido? Olha, muita coisa tem mudado, né? Muita coisa a gente tem percebido, por exemplo, que existe já uma consciência até mesmo da população de que algo eu tenho que fazer para melhorar, como, por exemplo, as rampas nas esquinas das ruas, né? Para acesso às calçadas. Só que essa melhora, ela se dá assim de uma forma muito informal, né? Porque a pessoa faz a rampa, mas não procura saber como deve ser essa rampa. E de repente constrói uma rampa muito inclinada ou muito estreita. E, enfim, eu acho que a pessoa precisa de buscar essas informações técnicas, até mesmo lá na Secretaria de Planejamento, com o Idari, ele tem a cartilha, né, que informa isso aí, então é buscar as informações para executar. Não é executar do jeito que eu acho que tem que ser. E essa rampa, ela deve ser feita pelo dono da calçada? Sim, o proprietário... Apesar da calçada ser pública, né? O proprietário ele é responsável pela execução e manutenção das calçadas, né? Então, quando ele faz a calçada, ele já tem que incorporar a rampa nessa obra. Se for uma obra na esquina. Sim, caso, na esquina, no caso, na esquina. E o pessoal procura muito a secretaria, ou Idari? Ou o pessoal está fazendo assim meio que por conta própria? Que orientação que você passa para quem for? Fernando, para te responder essa pergunta, eu vou te contar como que é o procedimento de trabalho do Núcleo de Acessibilidade com relação a processos e projetos. Né? Então, nós temos, eu diria que nós temos 3 etapas distintas do trabalho de construção de uma edificação comercial em Uberlândia. Primeiro, o projeto ele é apresentado na Secretaria de Planejamento Urbano, junto para formar um processo. Esse projeto, a primeira análise que ele recebe é quanto à acessibilidade física. Em seguida, ele é notificado, caso haja alguma correção a ser feita. Feitas essas correções, ele é aprovado pelo Núcleo de Acessibilidade, recebe um carimbo de aprovação e segue a tramitação para aprovação e expedição do alvará de construção. Então, são 2 análises distintas. Uma análise do projeto arquitetônico todo, questão de estrutura, a questão de locação, de uso e ocupação do solo, e uma análise de acessibilidade pura e simplesmente. A gente só olha essa questão. Durante, expedido o alvará de construção, durante a obra, a gente pode fazer uma vistoria na obra, caso haja necessidade de alguma correção no projeto. E depois que termina a obra, é feita também 2 vistorias distintas. Aliás, são 3, né? Uma do DEMAI, uma da obra, que é da Secretaria de Planejamento Urbano também, mas que visa somente observar como foi construído, se foi construído de acordo com o Código de Obras e a legislação, e uma vistoria só de acessibilidade também. Então essa vistoria ela é separada e ela tem o poder de aprovar ou barrar um processo. Enquanto o processo não é aprovado pela acessibilidade, ele não anda, a gente chama ele de tramita. Então, caso a gente faça uma vistoria e haja uma correção a ser feita, porque a obra não acompanhou o projeto aprovado, o processo fica parado
esperando aquela correção. E uma novidade que nós temos em Uberlândia, que isso é uma conquista muito grande da gente e que às vezes a gente nem lembra de falar, é que em Uberlândia não existe multa para acessibilidade. Não existe aquela história de pagar uma multa para não fazer. Não existe isso. Então, é obrigatório acessibilidade mesmo. porque é lei federal, é convenção da ONU, cumpra-se, tem que fazer. Bom, então, quanto a pessoa desejar fazer uma rampa na sua casa lá, né? Tá a casa construída já e tal, ele deseja fazer uma rampa ali. Tem duas questões que são importantes de explicar. Primeiro, não se faz rampa de acessibilidade em meio de quadra, a menos que ali tenha uma travessia de pedestres sinalizada, como existe, por exemplo, nas portas de escola, hospitais. Por quê? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que você não pode induzir uma pessoa a fazer uma travessia em situação de risco. Então a gente recebe muito pedido lá de munícipe querendo fazer uma rampa no meio da quadra em frente à sua casa. Logicamente, ele tá correto no pedido dele, porque às vezes a calçada do entorno não é transitável. E a gente, infelizmente, é obrigado a negar, porque isso não é permitido pela legislação. Quando o imóvel é na esquina, aí é obrigatório o proprietário, durante a obra, ou a qualquer momento, caso deseje, ou caso seja feita uma denúncia, executar as rampas de esquinas. Para isso, nós temos a cartilha de acessibilidade, que não orienta somente rampa, mas boa parte da construção. É uma cartilha que nós fizemos em 2008, revisada em 2014, atualizada, onde traz boa parte da norma de acessibilidade, que não é toda, e uma boa parte da legislação de acessibilidade também. Lembrando que nós trabalhamos com acessibilidade física. Nós, da Secretaria de Planejamento, não trabalhamos com educação, mas trabalhamos com construção de escola. Mas não trabalhamos com acessibilidade a tratamento de saúde, a educação, as questões referentes ao tratamento, né, atitudinal. Não é a gente, entendeu? Então, às vezes as pessoas perguntam muito para mim, né? Aconteceu tal coisa, mas não é comigo, o órgão é outro, né? Então, muito também fica marcado porque a gente já foi presidente do conselho, a gente já trabalha há muitos anos nessa área, então as pessoas acham que a gente tem respostas para tudo, mas existem as instâncias hierárquicas dentro da administração pública e essa Secretaria de Planejamento responde apenas pela acessibilidade física das edificações públicas e comunitárias de uso coletivo. Certo. E essa cartilha, antes de passar para a Luciana aqui falar então do papel... Eu só queria fazer um adendo aqui, importante, porque assim, o IDARI condensou uma parte das questões nessa cartilha, mas isso está pautado em normas técnicas. Então, um bom engenheiro, um bom arquiteto, ele deve sair, inclusive, da faculdade com esse conhecimento. Já deve ter esse conhecimento. Tá? Não tem que ficar lá no NAC, porque lá já tem muito serviço para saber quais são as normas e tudo mais. Mas de toda são normas forma... técnicas regidas pela BNT. Mas, de toda forma, assim, o cidadão que quer ter acesso a essa cartilha, é só buscar na Secretaria? Sim, essa cartilha ela é uma cartilha de distribuição gratuita na Secretaria de Planejamento Urbano. Existem exemplares também lá na Superintendência da Pessoa com Deficiência. Essa cartilha eu fiz ela em 2008 e revisei em 2014 em virtude da atualização da legislação. E agora já tem uma nova legislação que entrou em vigor, que é a Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.14.6, que nós vamos ter que incluí-la na próxima edição da cartilha. É um material positivo, por quê? Porque é uma cartilha feita para o pedreiro trabalhar. Não é uma cartilha feita para ficar dentro de gaveta e escritório de arquitetura. Não, ele é para ir para a obra. Então a gente fica muito feliz quando a gente chega numa obra para fazer uma vistoria e vê a nossa cartilha toda destruída de tanto ser usada. É porque ela foi utilizada, a função dela é essa. Quem puder pegar a cartilha, verá que até o material é um material adequado. O desenho é colorido, a fonte adequada, né? Então, para facilitar ao máximo o manuseio. Né? É bem explicativo. Mas nós temos também, Fernando, só para espichar um pouquinho a conversa, temos um problema grave na construção civil, que é um vício de construir sem projeto. E um outro vício é aquela informação errônea que existe na cidade, que você pode construir errado, que depois
se dá um jeitinho. Eu digo para você com toda tranquilidade, se dá jeitinho para alguma coisa, para acessibilidade não dá. Não é porque a gente não quer, é porque a legislação não permite. Então, quando se constrói sem projeto, quando se constrói errado, e a gente faz a vistoria e tem que corrigir, infelizmente, é dinheiro jogado fora. Então, a orientação que a gente faça um processo correto da prefeitura e evite gastos desnecessários. Tá. Só para encerrar, a cartilha ela é só física ou existe ela virtual também? Na internet tem acesso? Ela está disponível no site da prefeitura, no portal da prefeitura, no link acessibilidade, para download. Interessante, bem explicado aí a situação para as pessoas, né, de Uberlândia que vão construir, que devem adaptar seus estabelecimentos, enfim, buscar orientação antes de fazer para evitar gastar dinheiro e respeitar a lei, além de respeitar, logicamente, as pessoas que necessitam dessa adequação. Luciana Rodrigues Moura, representando aqui a Superintendência da Pessoa com Deficiência, então entra justamente a outra parte que o Idari não está... vamos dizer assim, responsável. Não é atribuição dele, ele não é responsável lá por essa parte, né? É verdade. Onde que entra a superintendência aí? Então, a superintendência é um órgão ligado à Secretaria de Governo, né? E nós ele foi criado para articular políticas públicas para a cidade de Uberlândia em referência à pessoa com deficiência. A gente trabalha conscientização, nós temos 3 assessorias lá na superintendência, né? Que é a assessoria jurídica, assessoria de projetos e assessoria de mobilidade. Então, nós trabalhamos com conscientização, informação, nós temos que fazer seminários, congressos e realmente incluindo a pessoa com deficiência na sociedade. Além dessa atribuição, nós também fazemos a interação com as outras secretarias para tirar alguma dúvida. Quando alguma secretaria for trabalhar e não souber o que se fazer com a pessoa com deficiência, fazer um evento e a gente instruir de como que será esse evento para incluir todas as pessoas com deficiência. E no caso da comissão da OAB, existe um trabalho atuante em relação a garantir os direitos? A pessoa tem que procurar a OAB? Como funciona? Então, esse ano eu assumi esse novo desafio, né? Que sou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nós da OAB, nós trabalhamos com cidadania. Então, assim, a pessoa que está sendo o seu direito coletivo burlado, a OAB pode entrar isso com remédios constitucionais para que isso não aconteça. Então, nosso trabalho é direcionado para isso. E eu deixo aqui, né, a comissão, porque nosso trabalho tem sido assim, nós estamos visitando cada entidade, chamando pessoas que trabalham nas entidades para participar. Não é uma comissão só de advogados, é uma comissão onde tem as pessoas, porque mais fácil falar para mim das necessidades de cada entidade, de cada pessoa com deficiência, a própria pessoa que está na entidade. Não que eu não conheça, porque eu também faço parte, mas tem muitos advogados que participam comigo e não têm esse conhecimento. Então, assim, eu estou trazendo essas pessoas de cada entidade para formar um elo forte para que a gente possa realmente aí fazer inclusão. O conselho participa só pessoas com deficiência ou tem outras áreas também? Assim, eu digo, porque existe um corpo ali multidisciplinar, né? Deve ter advogado, deve ter... Sim, o conselho ele é um órgão paritário, né? Onde a gente tem 50% representantes da sociedade civil e 50% representantes governamentais. Então, hoje são 22 conselheiros, 50% das diversas instituições, as pessoas são eleitas, e 50% das instâncias da prefeitura mesmo, governamental da prefeitura, né? Só para o nosso telespectador saber a estrutura, né, como funciona cada órgão. Vamos falar assim, o nosso intento é trabalhar voltado para o segmento das pessoas com deficiência. E a participação também, a participação é aberta, né? O conselho é aberto à participação de todos. Nós temos membros conselheiros que não são pessoas com deficiência. Porém, elas atuam nas instituições nesse sentido, né, de buscar fazer valer os direitos da pessoa com deficiência, de dar assistência a essas pessoas. Então, nós temos as pessoas sem deficiência, mas que atuam no segmento, né?
Fernando, você disse que a gente podia falar, então vocês podem ficar à vontade. Já vou te sim, interrompendo para poder colocar. Aqui. Então existe um lema que é antigo e que ele foi fortalecido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O que é essa tal dessa convenção? A convenção é um instrumento de direitos humanos da ONU e que o Brasil ratificou, ou seja, o Brasil incorporou à Constituição brasileira. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, vamos falar que faz parte hoje da legislação maior que a gente tem. Nesse sentido, ela incorporou o lema que é o nada sobre nós sem nós, tá? Então, hoje, a gente prefere que as próprias pessoas com deficiência falem por elas. Não que a gente não queira as pessoas sem deficiência compondo essa luta, que eu acho que quem trabalha com direitos humanos, quem trabalha com minorias, sabe que quanto mais gente a gente tiver ao nosso lado, melhor para que as coisas aconteçam. Então, nesse processo, a gente tem solicitado, inclusive, à própria prefeitura que indique representantes com deficiência, tá? E aí, lá no conselho, a gente tem representantes de toda essa variedade dentro do segmento. Então, nós temos pessoas com baixa visão, nós temos pessoas com deficiência... A deficiência física está predominando ainda, né? Está aqui nosso exemplo. Nós temos pessoas com deficiência auditiva, né? Infelizmente, do meu ponto de vista, nós ainda não temos representantes com deficiência intelectual, que eu acho que esse protagonismo, e aí a gente precisa desse protagonismo para que a gente tenha essa representação efetiva de toda essa diversidade dentro do segmento, ele ainda precisa ser construído, tá? Não que ele não tenha, ele já está vindo, ainda assim, pegou carona com uma tartaruga, mas ele está acontecendo aos poucos, né? E a gente só vai ter condição de fazer isso através de parcerias na área educacional. Isso do meu ponto de vista. Tá, tanto parceria pública quanto privada também, as empresas que quiserem. O Conselho começa agora, em setembro, um fórum de discussão de educação inclusiva, para a gente pensar em ações para o próximo ano, para a gente tentar auxiliar minimamente que seja na construção desse protagonismo da pessoa com deficiência. Tá, a gente está falando aqui, e quem está do outro lado às vezes acha que está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas é uma luta diária, né? É um desafio um atrás do outro. Todos os dias. E não é fácil viver o dia a dia dessa luta de garantir os direitos. E quais são os principais desafios? O que atrapalha mais o trabalho de vocês para conseguir conquistar as melhorias e falta vontade política, falta Fernando, eu acho que não compreensão do ser humano? Muito essa questão. Eu acho que a conquista da cidadania ela é o dia a dia, é o cotidiano, né? Você vai construindo a cada dia a cidadania. Então, eu uso muito dizer que se cidadania fosse um parto, com certeza seria a fórceps. Não é uma coisa fácil. E nós temos ao longo da história do movimento das pessoas com deficiência uma coisa que é muito palpável, né? Muitas pessoas entraram no movimento, na luta pelos direitos, até adquirir aquilo que ele precisava para ele. A meta dele era se aposentar, ele militou até se aposentar. A meta dele era conseguir um trabalho, ele conseguiu um trabalho e aí foi embora. E tem aquelas pessoas que entraram no movimento e permaneceram, né, para mudar essa realidade, né? Então essa militância histórica, ela tem uma trajetória longa, né? E a cada vez que a gente percebe que o mundo que eu estou vivendo hoje é melhor do que o mundo que eu vivia quando eu comecei a militar há quase 40 anos atrás, eu percebo que o meu trabalho está valendo a pena. Agora, a cidade é viva, ela é dinâmica, ela não está pronta e não estará pronta. Tanto que quando eu assumi o núcleo de acessibilidade da Prefeitura de Uberlândia, eu cheguei com todo aquele gás de militância do movimento, sociedade civil, e eu queria uma cidade acessível para mim. E hoje eu tenho certeza que se ela estiver pronta para os meus netos, será uma vitória muito grande desse nosso grupo de hoje. Só que a cidade que eu tenho hoje já é muito melhor do que aquela que eu tinha quando eu comecei a militar.
E a gente tem que construir isso. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela precisa se empoderar. E esse empoderamento é que vai trazer essa cidadania. Por que que o movimento político das pessoas com deficiência física no mundo, ele é mais forte do que o movimento das outras deficiências? Por conta mesmo do empoderamento. Então, a gente foi para a rua primeiro, a gente estava no momento de luta das constituintes, agora na convenção da ONU. Então, eu acho que as pessoas com deficiência precisam ir atrás do que elas precisam. E o que eu vejo também, Fernando, que é muito, até eu acho triste, é as pessoas olharem a sua própria situação e querer resolver o seu problema. Eu digo, resolver o seu próprio umbigo. Então a gente precisa pensar no direito difuso, precisa pensar no direito coletivo, pensar naquilo que é bom para todos. É por isso que o tema atual da acessibilidade está muito mais pautado para o desenho universal, que é o que se recomenda a própria Convenção da ONU. Você ia falar, Luciana? Eu penso assim, concordo plenamente com o Chico falou, mas também nós temos que ver a conscientização em relação ao que as pessoas pensam a nosso respeito. Porque antigamente era um tal de coitadinho, não sei o que tem, faz isso, faz isso. Só que hoje a pessoa ela está muito mais inserida na sociedade. A gente já vê mais pessoa com deficiência passar em concurso público, fazer faculdade, comprar uma roupa, fazer isso. Então, assim, acho que as pessoas elas têm que entender, eu tenho certeza que elas têm que entender que nós somos um ser humano dotado de direitos e deveres, tá? E que nós temos que arregaçar as mangas mesmo e correr atrás daquilo que nós queremos. Não é à toa que eu me formei ou todos aqui se formaram, sabe? Foi com muito dificuldade, muita luta, né? Muita dificuldade, e atrás também não tinha nada de acessibilidade. Hoje você já vê assim que caminhamos para o progresso mesmo. Falta muitas coisas mesmo, mas igual antigamente não. Então, Fernando, você perguntou, eu vou te aproveitar deixa da Luciana para responder. Fica à vontade. Eu acho que a nossa grande busca ainda é pela acessibilidade nas suas 7 dimensões. Por exemplo, a Luciana falou assim, olha, todo mundo aqui se formou e tal, e era difícil, hoje já não é tão difícil. Aí eu pergunto, será? Não é tão difícil para quem? Porque, olha, a gente tem problema com os intérpretes de Libras em números necessários que a gente precisa para atender os alunos com deficiência. A gente não tem audiodescrição nos eventos, então a gente não atende o aluno com deficiência visual. Então, ainda falta muita coisa, sabe? É igual o Idari falou, essa cidade não está pronta, essa construção ela não está terminada. Nós ainda estamos construindo, né? E teremos um longo caminho. A TV Universitária aqui em Uberlândia foi a primeira emissora a adquirir o equipamento de audiodescrição. Né? Pelo menos é a que eu tenho conhecimento. Então, assim, hoje a LBI já garante um monte de coisas que não garantia atrás e que isso vai ajudar imensamente com que essa acessibilidade se efetive na prática. Né? E aí o Conselho, em parceria com os Ministérios Públicos, a gente vai ficar de olho para ver se isso está sendo realmente efetivado, né? E cumprido. Vamos entrar nesses detalhes no segundo bloco. Okay. Eu tenho que tenho que encerrar o primeiro bloco. O Gilmar, você quer finalizar o bloco? Você se mostrou interessado em falar? Eu concordo com a comparação do Idari a respeito das lutas com o parto, né? Mas eu acho que esse parto poderia ser muito menos penoso, muito menos dolorido, se a gente contasse com o empenho de alguns segmentos para que isso pudesse acontecer. Se você quiser deixar para o próximo bloco, a gente pode discutir com maior propriedade isso aí. Que aí a gente encerra esse bloco agora e já tem depois mais meia hora aí para a gente poder discutir isso, entre outras questões. Okay. Já fica então, dá um pause aí que você já vai voltar falando sobre isso. Tranquilo. Né? Então você em casa, dê só um tempinho aí, o intervalo é rápido e o Câmara Debate volta já já falando sobre acessibilidade em Uberlândia. Daqui a pouco estamos de volta. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água?
Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Câmara Debate hoje falando sobre acessibilidade em Uberlândia. No primeiro bloco a gente discutiu bastante aí a questão de o papel de cada órgão aqui representado no dia a dia para garantir os direitos e também os deveres dos órgãos municipais aí, das entidades públicas e privadas em relação à acessibilidade e tudo. E a gente vai continuar o assunto aqui. No primeiro bloco, o Idari, que é do Núcleo de Acessibilidade da Secretaria de Planejamento Urbano, ele fez uma metáfora, vamos dizer assim, né, que comparando a luta de vocês aí como se fosse um parto, né? A cidadania, a conquista da da cidadania. A conquista da cidadania. Agora, como é que faz para esse parto ser menos doloroso? Que é o que a gente fechou o primeiro bloco aqui. Eu acho que a dor começa a diminuir quando a gente tem o envolvimento de todos os segmentos, né? Vou te dar 2 exemplos. O primeiro é o momento que nós estamos vivendo agora, que é o período eleitoral. Existe toda uma regulamentação sobre essas propagandas, não só eleitoral, mas qualquer propaganda institucionalizada, que deve ser plenamente, atingir plenamente a população, né? E atingir plenamente a população significa eu atender às necessidades da pessoa com deficiência visual e auditiva, né? E aí nós temos alguns recursos que a legislação e a norma estabelecem, que para atender, por exemplo, a deficiência auditiva, você tem que ter 2 recursos simultâneos, que é a legenda e a janela de Libras, que são a linguagem brasileira de sinais. E o que a gente percebe nessas propagandas, tanto a nível eleitoral quanto institucional, é que quando elas aparecem, estão completamente contrárias à norma, ou seja, não atendem em nada. O que a norma estabelece? Que as legendas elas têm que estar numa tarja escura, com letras em determinados tamanhos estabelecidos pela norma e ocupando espaços também pré-estabelecidos. Eu não posso colocar textos grandes para não dificultar a leitura. E a janela de Libras ela tem um tamanho específico também, em relação à altura e em relação à largura da tela. E o que a gente percebe, como eu falei, é que não atende esse aspecto. Vi uma propaganda, não sei se foi ontem ou hoje, que até estilizou, colocou o intérprete de Libras numa janela redonda. Quer dizer, a pessoa que tem a fora dificuldade... do padrão que a fora norma do padrão. exige. A pessoa que, além da dificuldade de audição, que lhe é peculiar, tiver uma dificuldade de visão também, dificilmente ele vai ter essa informação recebida, né? Fica a dica para o Ministério Público ficar atento a isso aí, né? Nesse aspecto aí, o Conselho entrou em 2012, 2013, não sei, nós entramos no Ministério Público Federal para que essas propagandas pudessem ser atendidas nas suas especificações técnicas, né?
graças a esses estudos todos, a LBI contempla toda essa regulamentação, né? A LBI já é clara nesse aspecto, que a norma tem que ser estabelecida e respeitada, né? Um outro aspecto, um segundo exemplo que eu gostaria de citar, nós estamos prestes a receber uma obra de grande vulto aqui em Uberlândia, que é o corredor da João Naves, né? E aí, voltando para a minha deficiência, os meus pares não serão atendidos plenamente, porque se o corredor, para tomar o ônibus, ele está acessível, as calçadas estão completamente inacessíveis. Nós não temos rampas e quando tem não são adequadas nas esquinas e as calçadas estão irregulares na sua execução, estão cheias de buraco, enfim. Não atendem desniveladas, né? Então, nós teríamos que ter, por exemplo, no primeiro caso, a parceria dos partidos, né, na propaganda, e no caso do segundo exemplo, uma parceria da Secretaria de Trânsito, né, para que o conjunto pudesse ser completo. Da Avenida Segismundo Pereira. Certo. Você ia complementar, Maria? Eu só queria lembrar que o nosso país é um país bilíngue, onde todos nós deveríamos falar português e Libras. Tá? E isso ainda não está contemplado, né? Nem na educação, nem no lugar fundamental já deveria começar a aprender. E nós temos o nosso decreto 5296 já estabelecia um prazo de, em 2014, todas as escolas, desde o nível fundamental até o universitário, estarem adequados para ensinar a Libras. E não está acontecendo de forma alguma, nem em lugar nenhum. Você comentou sobre a audiodescrição? Não, um outro aspecto, né, nas propagandas seria a audiodescrição. O que é a audiodescrição? É uma opção que você tem para que a pessoa cega ela possa entender o que está acontecendo. As imagens. A gente costuma dizer... Escrever as imagens. Escrever a descrição da imagem. Tá? Seria o resumo da ópera. Bom, dá tempo ainda de... Sem dúvida, nós estamos no comecinho, né? Aí, observarem as propagandas eleitorais e adequarem no sentido da acessibilidade, né? E a questão da cotas. Acho que merece um destaque aqui a questão de cotas em empresas, como que está essa questão de contratar pessoas com deficiência e também a adequação da estrutura, né? Em que pé está a adequação dos comerciantes. Enfim. Hoje as empresas acima de 100 funcionários, elas têm uma cota determinada a ser cumprida. E aí a gente volta na questão da acessibilidade. Então, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, nós estamos convidando as empresas numa ação educativa para a gente conhecer e entender por que as empresas de Uberlândia, com mais de 500 empregados, não cumprem cota. Então, elas estão sendo chamadas, tá, nessa ação, junto ao Ministério Público do Trabalho, para a gente poder entender. E aí, nós esbarramos na seguinte questão. Se o ambiente não está preparado para adequar, para receber essas pessoas, como que essas pessoas vão conseguir trabalhar? Então, novamente, aí também em parceria com o Ministério Público Estadual, já estávamos pensando na questão da acessibilidade para o consumidor. Então, agora a gente começa com as inspeções também para a acessibilidade para a empregabilidade. Então, as empresas devem já começar a pensar nas adequações necessárias para ela receber o empregado com deficiência. E lembrando, né, Idari, que essas adequações têm que ter orientação da secretaria, do órgão, do núcleo de acessibilidade, para não fazer nada errado e gastar dinheiro também, jogar dinheiro fora, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante falar, Fernando, porque toda adequação de empresas, de comércio, órgão de serviço, órgão público, é necessário que tenha um projeto aprovado da prefeitura. Porque o que é isso? É a chancela da prefeitura de que aquela obra, aquele projeto está de acordo com a legislação pertinente e que a obra será executada sem prejuízo para a pessoa. E nós temos, é muito novo ainda, a LBI, mas em termos de data de lei, porque em termos de aplicabilidade, a LBI ela incorpora praticamente na íntegra o Decreto Federal 5296,
que regulamentou duas leis federais, a 10.098 e a 10.048, lá em 2004. Então era um decreto que virou uma lei agora, a LBI, porque a LBI é uma lei que existia um projeto no Congresso de criar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e tal, e aí foi criada então a Lei Brasileira da Inclusão, que é o nome inclusive mais adequado, e ela tanto referenda, ela incorpora as recomendações da Convenção da ONU sobre a pessoa com deficiência e incorpora também o Decreto Federal 596. Então, não tem novidade na legislação nesse sentido, em termos de que já estava sendo avisada há muito tempo. Nós temos dificuldades em aplicar a legislação em algumas situações, tanto a legislação quanto a norma de acessibilidade, em algumas situações de edificações existentes. Agora, nós temos que separar o existente antigo, de 40 anos existente na cidade, e aquilo existente que concluiu o mês passado sem projeto. Então, há que se ter aquilo que virou moda falar da cidade hoje, bom senso. Só que o bom senso para algumas pessoas é considerar uma possibilidade de tolerância de uma adequação, mas uma adequação. E há outras pessoas que acham que bom senso é você chegar no pé de uma escada, pegar a pessoa com deficiência, botar nas costas e subir a escada. Então há que se separar. A legislação de acessibilidade, ela é apoiada em um tripé. Você tem que ter autonomia, liberdade e segurança. Então não adianta a gente querer fazer as coisas pelas metades. E é muito comum a gente ver na cidade a pessoa fazer uma adequação que pretende ser de acessibilidade errado, porque acredita que depois de pronto vai se aceitar. Isso não é possível. Isso não é possível, não existe parâmetro para isso. Então a gente, em parceria com o Ministério Público, uma sintonia muito estreita com o Conselho e com o Ministério Público, a gente vem trabalhando nesse sentido de descobrir o que é realmente necessário, uma tolerância com relação à legislação e aquilo que não é possível tolerar. O que não é possível tolerar? Uma obra nova que acabou de ser feita o mês passado, errada. Não tem como, não é possível, né? Com o projeto ou sem, não tem como tolerar. Se a gente tolera uma dessa aí, o Conselho me frita, né? E eu uso brincar que lá na penitenciária não tem cela acessível. Dá brecha para que outros façam. Então a gente tem que tomar cuidado. A outra questão que eu acho que é importante é a educação, sabe? É a educação do povo, a educação dos profissionais, porque infelizmente, como o Gilmar bem lembrou, a Mariné também, o profissional não está saindo das faculdades de arquitetura e engenharia com o conhecimento da legislação e das normas de acessibilidade. A gente tem essa experiência, tanto é que o trabalho do núcleo, em boa parte, é ensinar, né? Ensinar os profissionais como é que se faz, como é que se lê uma norma, como é que se interpreta uma legislação e como que aplica. Isso é um absurdo, né? Assim como é... Existe até na parte de acessibilidade, a Mariné falou aqui na desmistificação da pessoa com deficiência, que é aquele preconceito que a pessoa tem, que a sociedade tem, de que a pessoa com deficiência ela não se presta a nada, ela não é capaz de fazer nada. Então existe a necessidade de desmistificar isso aí, né? E por conta disso, até mesmo nessa questão de regularização de comércio, nosso segmento, a nossa vanguarda está sendo muito questionada. Por conta de vocês, muitos comércios vão ser fechados em Uberlândia. Não é bem assim. Eu acho que essa desmistificação parte da pessoa saber o que ela tem que fazer, porque de repente a simples construção de uma rampa no estabelecimento dele já torna o estabelecimento acessível. E essa busca de informação lá no núcleo é de grande importância. Às vezes a pessoa acha que coloca um bicho de 7 cabeças numa adequação e não é bem assim. E de repente, vezes é uma coisa tão simples de se fazer. Porque na verdade a gente a gente segue a legislação, aplica a legislação, só que a gente não é doido também. Porque imagina vamos imaginar uma situação, exemplificar. Tem uma loja de 15 metros quadrados ou 20 metros quadrados, que tem ali um balcãozinho, onde a pessoa atende para vender um acessório.
O que eu preciso? Eu preciso entrar. E que maneira que eu consigo entrar? Da melhor maneira possível, melhor que ser atendido da calçada. No tripé, Vamos né? observar Segurança, isso. autonomia. Vamos observar isso. Então, dentro dessa situação, aí existe uma lenda que a gente vai mandar fazer uma unidade sanitária acessível dentro dessa loja de 15 metros. Isso é lenda, ninguém vai fazer uma coisa dessa, porque não tem como. Às vezes o espaço é Agora, pequeno, por outro lado, o estabelecimento de longa permanência, um restaurante, uma sala de espera de uma clínica, não tem jeito, porque você vai permanecer ali muito tempo. Então, aquilo que é de acesso rápido, de visitação, que a gente chama, tudo isso é possível e o Conselho nunca foi contra esse tipo de compreensão. Então, numa coisa séria, numa análise séria, as coisas vão se resolvendo. E cai por terra esse mito de que nós vamos fechar 8 mil empresas em Uberlândia. Falaram que era 15, depois falaram que era 7. Então quer dizer que nós já resolvemos mais da metade. Tá, então parabéns para nós que estamos trabalhando, né? Porque na verdade o que acontece? Primeiro, não existe essa verdade de que nós vamos fechar. Nós não fechamos nada. Quem determina se vai fechar a empresa ou não vai, é a legalidade da empresa. Se ele não tem alvará de funcionamento, se ele não tem alvará do bombeiro, se ele, a construção não é legalizada, então está tudo clandestino. Aí está colocando culpa em outras pessoas. Na gente, Risco, né? Não somos nós, né? Passar A outra coisa, responsabilidade pra... temos nosso calcanhar o tempo todo o Ministério Público, é o brinquedo do gato e o rato. Ou ele me pega ou eu te pego. Né? Então a gente fica nesse tempo todo correndo dessa maneira, mas existe uma disponibilidade muito grande, uma boa vontade muito grande da gente em colaborar com aquelas pessoas que precisam fazer. Agora eu peço, até a título de esclarecimento, Fernando, não façam adequações de acessibilidade no seu estabelecimento comercial com medo da legislação, com medo de conversa de pessoas na rua e fazer errado. Vá até o núcleo, pega a orientação ou procura um profissional de arquitetura capacitado para te orientar, para você não fazer duas vezes. E o comerciante também, ele tem que entender que nós compramos. Então, Vocês são consumidores. Nós somos consumidores, é um nicho do mercado que não está sendo trabalhado. E se alguém que tiver, se for estratégico, ele vai ligar as duas coisas, acessibilidade e também poder vender mais, porque assim, nós não temos nada de graça, então assim, a gente compra, come, sabe, faz todas as coisas, então assim... Vai num show, tudo. no teatro. Né? Consome normalmente, como todo mundo. E é até bom para o marketing da empresa de ter essa visão, né, humanista de dar acessibilidade, não só para pessoas com deficiência, mas para todo mundo. Fernando, é tão importante você falar dessa questão do marketing, porque agora recentemente foi lançado um condomínio residencial vertical em Uberlândia, com alguma coisa em torno de mais de 100 casas, que ele foi pensado dentro do desenho universal. E é uma das características que foi colocado no material publicitário do condomínio, que ele é dotado de acessibilidade plena. Olha que maravilha. Acaba sendo um diferencial que a pessoa vai adquirir no seu produto, né? Agora, a questão de quebrar esse mito de que a pessoa com deficiência ela é improdutiva, basta a gente olhar a história, né? Um dos melhores e maiores presidentes dos Estados Unidos governou em cima de uma cadeira de rodas. Nós temos obras belíssimas de um sujeito que era surdo. Então, quer dizer, sabe, como é que a gente vai... questionar se a pessoa com deficiência é ou não capaz. É dando oportunidade a ela. Aí entra a questão da empregabilidade, né? Bom, eu vou pedir uma consideração final de cada convidado, mas antes, rapidinho aqui, uma coisa que a gente não pode deixar de tratar nesse programa, a gente falou sobre muitas coisas aqui, que é a questão da educação, né? Não é possível que até hoje, né, 2016, ainda tem gente que ocupa vaga no trânsito para pessoa com deficiência, né? Como faz? Faz um apelo aí, Luciano. Usa todo o seu charme e elegância aí para orientar o cidadão que não pode fazer isso, que pode levar, não só a questão de levar a multa, mas é uma questão de respeito mesmo. É uma questão de respeito, porque o que acontece? Até 2 anos atrás, a gente estava trabalhando muito com esse negócio de vagas, essas coisas, e a infração delimitada pelo CONTRAN era bem pequena. Esse ano, o ano passado, a infração aumentou. Quem para na vaga da pessoa com deficiência, a infração é maior até com pontos na carteira.
Mas, infelizmente, nós temos pessoas que não pensam, porque, assim, aquela vaga é especial. Ela é especial, assim, no que eu digo, ela tem toda uma acessibilidade, uma logística, porque ali tem um espaço para abrir a porta do carro, e, assim, as pessoas têm várias desculpas. Um minutinho, já vou ali, já volto, só que um minutinho pode atrapalhar um compromisso nosso. E no médico, fazer alguma coisa. Então, aquelas vagas, elas têm que estar reservadas. E tem outras vagas, você não precisa parar naquela. E lembrando que essas vagas, elas foram definidas para atender aquelas pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, na realidade, quando você coloca uma vaga, posiciona uma vaga reservada para pessoa com deficiência, ela tem que ser pensada no deslocamento dessa pessoa até no atendimento. Né? Então, por isso é que ela é específica para pessoa com deficiência e mobilidade reduzida por causa disso. Então, se a pessoa ocupa uma vaga indevidamente, eu vou ter que procurar uma outra em outro lugar mais longe daquele destino que eu preciso ir. É uma questão de respeito, bom senso. né? Respeito ao direito do outro. Isso. E não são só as vagas não, Fernando. Os banheiros também, eles não deveriam ser usados por pessoas sem deficiência. Por quê? Algumas pessoas, para fazer o uso do banheiro, elas têm, por exemplo, falar de uma pessoa que usa cadeira de rodas. Ela precisa descer da cadeira até o chão para poder se despir e fazer o uso do banheiro. E às vezes, se esse banheiro é de uso constante, a higiene, a asepsia, ela não é a mesma coisa. Então, a pessoa fica prejudicada também. Então, acho que o que falta para nós, todos, é o respeito ao direito do outro, o respeito e a dignidade do outro. Assim como eu gostaria, né, de ser respeitado, eu vou te respeitar. É ajudar a fazer esse parto ser menos dolorido. É isso. Bom, esse tema, acredito que a gente ainda vai voltar aqui. A gente teria muita coisa para falar ainda, sabe? Isso, vamos elaborar um outro programa para a gente discutir outros assuntos relacionados a esse tema que ficaram para trás aqui. Mas tem esse compromisso nosso aqui e a gente vai agendar um dia de fazer um outro programa aqui. Uma consideração final de cada um apelo, uma orientação, enfim, fiquem à vontade. A gente começa pelo Idari, termina aqui com a Luciana. Idari Alves da Silva, Chico, coordenador do Núcleo de Acessibilidade da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença, Idari. A gente agradece e lembrando que esse programa é um programa educativo. Isso é bom, porque contribui para disseminar o conhecimento e quebrar o paradigma. No passado, a deficiência estava em nós. Hoje, é sabido que a deficiência está no ambiente. Então, nós somos pessoas com deficiência. Ou seja, do mesmo jeito que é uma pessoa com cabelo preto, uma pessoa com cabelo loiro, uma pessoa alta, uma pessoa pequena, somos pessoas. Acima de tudo, somos pessoas. E isso é o que mais importa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Marinéia Crosaro de Rezende, como gosta de ser chamada, presidenta do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado pela sua presença aqui, Marinéia. Ok, é uma questão de empoderamento, né? Que é o que o Conselho quer ajudar as pessoas com deficiência de Uberlândia a se tornarem mais empoderadas. Então, essas questões pequenas, às vezes, aos olhos de quem escuta, de quem vê, ou do jeito que vocês quiserem colocar, é que vai fazer diferença na vida das pessoas. O Conselho tem a pretensão ainda de fazer alguns cursos de capacitação, inclusive em parceria com o Idari, com o Ministério Público, o Idari e o NAC, o Ministério Público, né, a questão da NBR 9050. E a LBI, né? E a LBI, sim. Tudo atrelado, né, à legislação específica da pessoa com deficiência. Entre outros eventos, a gente quer discutir um instrumento que está sendo utilizado para avaliação da deficiência, que o pessoal do INSS tem usado recentemente agora, numa avaliação multidisciplinar. Nós queremos também trazer essa discussão para Uberlândia. Assim, tem muito serviço pela frente, sabe, Fernando? Que bom. Não vou falar tudo, não. Agradeça o convite e a possibilidade de a gente estar falando um pouco mais sobre isso. Conte sempre com a TV Câmara no sentido de divulgar também esses eventos e no nosso espaço ali institucional, com certeza, o espaço é aberto não só para a gente discutir aqui, mas também para divulgar esses eventos importantes para a cidade. Conto sempre com a colaboração de todos. Muito obrigado, Marinéia. Gilmar Rabelo, assessor de mobilidade do Conselho,
Municipal da Pessoa com Deficiência também, mais uma vez aqui, contribuindo bastante, trazendo informações novas sempre. Muito obrigado, Gilmar. O agradecimento é meu, Fernando, e o que eu sempre gosto de frisar, e fiz isso desde o momento da minha passagem pela diretoria no Conselho, é que é nossa obrigação enquanto cidadãos construir uma cidade que seja plenamente utilizável em todos os seus serviços por todas as pessoas. Eu acho que a questão do desenho universal, que o Dari muito bem frisou aqui e reforçou, ele tem que ser implantado em todos os aspectos, tá certo? Em todas aquelas barreiras que foram mencionadas aqui. E é isso que a gente chama a população para participar com a gente, ajudar a construir essa cidade universalmente utilizável. Uhum. Muito obrigado, Gilmar. A doutora Luciana Rodrigues Moura, que é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB e também assessora jurídica da Superintendência da Pessoa com Deficiência. Então, representando aqui os dois órgãos, mas também representando as milhares de pessoas que têm deficiência e que transitam pela cidade de Uberlândia. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Luciana. Eu é que agradeço, fiquei feliz por esse tempo que está discutindo sobre acessibilidade. Tenho certeza que esse programa vai alcançar muitas pessoas, tirar muitas dúvidas, né? Eu queria deixar uma frase que eu sempre levo comigo, que diz que a pior deficiência é aquela que não se vê. O preconceito embutido dentro de você é o que faz mal às pessoas com deficiência. Então, se libere disso, porque talvez a deficiência não está comigo, está com quem tem o preconceito. Muito bom. Então, muito obrigado a vocês. Parabéns, né, pelo dia a dia e pela luta, por esse parto doloroso que seja cada vez menos doloroso. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá, eu vou ficar com a cartilha, fica aqui. Então, a cartilha de acessibilidade, você pode pegar no núcleo de acessibilidade lá da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Planejamento Urbano, desculpe. E no site você pode saber todas as informações. Na Superintendência também tem essa cartilha. Então, queria agradecer e agradecer você em casa que nos acompanhou e aguarde em breve outro Câmara Debate aí falando sobre outro tema importante para a nossa cidade, para a nossa região, para a nossa vida. Até lá.